Ainda vou comemorar ainda, encerrar o dia do namorado ainda. Ainda tem que comer até meia-noite, é dia do namorado. Né? Quem tem namorado, tem namorado. Quem não tem, fica com Jesus, viu? Namora Jesus, tem umas namoradas de Jesus aí que, né? Só comemora o dia do namorado, foi cortado do calendário delas, né? Foi cortado. Agora é dia das mães, dia das mulheres, tem um monte de dia ainda, aniversário, né? Mas namorado não está cortado, né? Nós estamos comemorando ainda, né? Não, mas tem o noivo Jesus, né? Jesus é o noivo, entendeu? Então, tá certo. Vamos comemorar com Jesus, amém? Bom, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu baixar esse som um pouquinho para ver se essa Bíblia aparece ali também. Amém? Mateus, capítulo 3. Todos encontraram? A partir do versículo 1. A Thomas Alegre hoje também aí, está nos visitando aí a Bia. Está nos visitando, que ela não tem vindo, está indo numa outra igreja, né? Deus abençoe lá. Eu sou assim, irmãos, eu fico feliz com os irmãos estiverem bem em Cristo Jesus. Eu já pedi ao obreiro aqui para sair, para procurar outro lugar, para ele não morrer do meu lado. Eu prefiro saber que ele está bem lá, do que morrer morto do meu lado. Inclusive já falei isso para ele, mas como é que está lá? Quantas vezes você já foi lá na casa de recuperação? Estou indo direto então, tá vendo? Quantas vezes você foi comigo? Nenhuma, então está indo bem lá. Eu fico feliz, sinceramente feliz. Fico triste que precisar de mais obreiro, precisar de pessoa, mas se a pessoa está melhor lá, eu sou incapaz de chamar um obreiro, uma pessoa de uma outra igreja para fazer essas propostas, igual eu já vi. Vem para cá, que Deus tem uma bênção aqui para você, tem um negócio aqui com você, e aí a pessoa sai, ela está firmada lá, sai, chega aqui, morre do meu lado, quem é o responsável? Então eu tenho tanto zelo, irmão, com a obra de Deus, que até nesse momento eu prefiro passar a dor, fazer sozinho, do que tirar o obreiro do lugar onde ele está trabalhando. Amém? Bom, fica feliz lá. Deus abençoe, estiver sentindo bem lá, a presença de Deus, né? Mas se não tiver, ainda o lugar está aqui, né? Guardado aí. Bom, vamos lá. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Até aqui, Santo Deus,
fala ao nosso coração, Pai amado. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Derrama, Senhor, da Tua unção, do Teu poder sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a meditarmos na Tua palavra, limpando, ó Deus, fortalecendo e alimentando os nossos corações, Pai. E desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Eu fico observando, irmãos, a gente passa pelo texto várias vezes, né? Lê, relê, e a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? E ela é sempre atualizada, ela não é modificada. Você fala assim, não, mas eu já li, era uma coisa, agora eu li e descobri outra. Não, a palavra ainda é a mesma. O que acontece é que ela abre a nossa visão, o nosso entendimento. É um livro, a palavra de Deus, ela é assim, um livro milagroso. Sabe o que é milagroso? Você vê uma coisa, duas pessoas leem a mesma coisa, mas um entende de um jeito, outro entende de outra. Por exemplo, quando nós estamos pregando, como nesta noite, né? Dependendo da sua necessidade, o Espírito vai usar a mesma palavra que eu estou falando com A, o B vai achar que foi para ele, sendo que a situação dele é diferente do A, né? E o A também vai achar que então as pessoas todas falam, não, essa palavra foi para mim, e na verdade as pessoas têm vidas diferentes, têm situações diferentes, causas diferentes, e precisam de um tratamento diferente. No entanto, o remédio é o mesmo, que é a palavra de Deus, amém? Ela faz o efeito que Deus quer que faça em nosso coração, amém? Então, irmão, nessa noite nós vamos refletir em João Batista. A palavra diz que naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Você vê que de repente apareceu João. Olha só, a João já aparece velho, já aparece pregando, porque Deus tinha guardado ele. É como Jesus também. Jesus começou o ministério dele aos 30 anos. E morreu aos 33, né? Foi 3 anos só em ministério, e é muito provável que João também tenha começado aos 30 anos, ele é mais velho, ele é primo de Jesus, no entanto ele é mais velho 6 meses, então pode ser que ele havia começado há 6 meses antes do que Jesus, não é verdade? Mas as coisas acontecem, irmãos, no tempo de Deus, Nós estamos começando aqui o Novo Testamento, entre Mateus e Malaquias, né, que é o último livro do Velho Testamento, corre um período de 400 e tantos anos, 450 aproximadamente, anos, e sem profetas, sem ter se levantado um profeta, e aí apareceu naqueles dias João Batista, apareceu um profeta. Aí o texto faz questão, porque não se via mais profeta, desde de Elias, de Eliseu, daqueles homens, que não se ouvia Jeremias, né? E outros que tinham menos conhecido, mas não aparecia um profeta mais. Aí eles falam assim, ó, o texto deixa claro assim, ó, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí, antes da gente falar isso aqui, eu quero ver só, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, né? E eu quero ler o versículo 4 antes da gente voltar aqui. O versículo 4 diz assim, ó, e esse João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha só, essas são as características do profeta. O profeta, via de regra, se você for estudar, for lá para o Velho Testamento, estudar a vida de Elias, de Eliseu, aí a pessoa tem um rei que até pergunta assim, como é que esse homem estava vestido? Estava vestido de pele de animais com a cinta, é Elias o Tebita. O cara fala assim, é Elias. Eu conhecia pelas vestimentas, porque ele não vivia no meio do povo, como a irmã fez a leitura de abertura, né, de Hebreus 12, não é isso? Foi Hebreus, não, Romanos 12, né, que diz para a gente não se conformar com esse século,
ali o texto faz uma diferenciação entre os homens da cidade e os homens separados por Deus. Quem vive na cidade, né, que se alimenta das coisas da cidade, se alimenta do que os fariseus serviam, e o homem de Deus que se alimenta do que Deus provê para ele. Era um alimento, aí mostra que era um alimento bem natural. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas comia gafanhoto. Quem aqui come camarão? É um gafanhoto do mar. Se você fritar um gafanhoto, e não era um gafanhoto qualquer não, eram uns gafanhotos graúdos. Se você for fritar um gafanhoto, pegar um gafanhoto desses e fritar, você vai ver que ele fica vermelhinho igual o camarão. Fica vermelhinho igual o camarão. Irmão José já comeu algum lá? A irmã Yara olhou para ele assim, mas não é isso, mas se fritar o gafanhoto, ele fica vermelhinho. Eles têm tendência a ficar nessa cor vermelha, frita, né? Então, mas ele comia gafanhoto e mel silvestre, eram dois alimentos que era bem nutritivo para ele, que não vivia no deserto, não trabalhava para comer, vivia, Deus sustentava ele. Isso sim, ele vivia pela fé. Ele não tinha lavoura para plantar. Lembra de Eliseu? Eliseu era um agricultor, não estava parado. Mas quando Elias chamou ele largou tudo. Falou, Elias, peraí que eu vou só desfazer. Ele foi desfazer, ele não fez igual aquele que Jesus chamou, não. Peraí que eu vou enterrar o meu pai. Não, Eliseu falou, peraí que eu vou desprender de tudo aqui. Matou os boi, fez churrasco, dividiu com todo mundo, queimou, usou os carros que ele usava para arar a terra para queimar. Era uma ferramenta boa. Eliseu tinha futuro. Naquela época, quem tinha uma junta de boi e um arado de madeira, não era qualquer coisa não. Amém? Para aquela época era um bem que ele tinha importante para trabalhar. É como os pescadores da época. Até hoje a função de pescaria é uma boa profissão, a profissão de pescador. Não é verdade? Procura ir visitar a casa de um pescador, pescador mesmo, que vai para o mar aberto, que fica lá 1, 2 meses, quando volta, o barco está abarrotado de peixe, vai na casa dele para você ver como é que ele tem uma importância. Até hoje daí assim, imagina naquela época, onde as coisas eram muito mais difíceis, e ter um barco era algo importante, né? E os discípulos de Jesus também largaram tudo para seguir Jesus. João Batista largou tudo para fazer a obra de Deus, já foi especificamente para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que ele apareceu naqueles dias, aí fala da vestimenta dele. Aí agora nós vamos voltar aqui, ó. O que ele dizia, irmão? Versículo 2, ó. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele quer dizer com esse arrependei-vos? Quer dizer que a palavra de Deus é oferecida para os arrependidos. Você vê que daqui a pouco ele vai falar aqui a respeito dos fariseus e vai tocar nesse assunto. Aí a pessoa pensa, mas Deus não queria salvar os fariseus? Claro que quer salvar. Deus não quer salvar os bandidos? Quer salvar. Deus não quer salvar os adúlteros? Quer salvar. Deus não quer salvar os assassinos? Quer salvar. Deus quer salvar a todos, porque todos os pecados é herança de Adão. Amém? Da nossa herança genética, está na carne, todo o pecado da humanidade. Então, se o homem se arrepende dos seus pecados, aí Deus o salva. Então, o princípio é o arrependimento. Tem aí uma palavra de salvação, está aí próximo o reino de Deus. Na primeira ele falou assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Então, irmão, o arrependimento é ligado a esse processo de salvação. É como a gente fala assim, eu estava orando aqui, Deus falando no meu coração, lembram de Paulo? A mulher vinha gritando atrás, esse aí é um homem de Deus, esse aí são dois homens de Deus, Paulo e Silas, se não me falha a memória. E Paulo virou e repreendeu a mulher e tirou o demônio dela. E ele percebeu que aquela mulher parecia estar fazendo uma propaganda a favor, né? Anunciando Deus. Esses aqui são os homens de Deus. Na verdade, Paulo discerniu que aquilo era obra do maligno e repreendeu aquilo, assim como Pedro foi repreendido
né, ao falar com Jesus, não vai acontecer isso não, e Jesus falou assim, arreda de Satanás. O que aconteceu? Jesus discerniu que aquela voz que Pedro que falava, que usava Pedro, não era de Pedro. A voz era de Pedro, mas o conteúdo não era de Pedro. Por que Paulo fala conosco? Procurai com zelo os melhores dons. E o dom preferido que nos ajuda chama-se o discernimento de espírito, para podermos discernir o que está à nossa volta, qual é a intenção. Já reparou? Às vezes você está numa situação e por que eu estou entrando nesse assunto? Porque às vezes a pessoa não discerne bem as coisas e opera de forma errada, e em vez de agradar a Deus, agrada o inimigo. Se Paulo não tivesse discernido, a mulher ia continuar fazendo a propaganda dela e ela ia continuar, essa mulher é profeta, tá vendo? Ela adivinhou que aqueles homens eram de Deus, que eram profetas da verdade, estava caguetando eles, porque ela era de uma outra religião e dava lucro para os seus senhores. Então ela estava, na verdade, caguetando. Eles querem chegar quieto, querem chegar para falar a verdade, e a mulher vinha gritando atrás, anunciando a chegada dele. Então, se a gente não tiver um discernimento, irmão, se nós não tivermos um discernimento, o inimigo vem e planta uma semente que não é de Deus. Amém? Então, é preciso ter o discernimento. Por exemplo, às vezes você vai ajudar, o camarada, o irmão fala assim, não, irmão, mas ele pediu comida porque ele não quer trabalhar, porque ele não tem dinheiro, mas se tu der dinheiro ele não vai comer, ele vai comprar bebida, vai comprar droga. Amém? Então o que a gente faz? A gente ajuda, abençoa a casa de reabilitação para aqueles que querem ser reabilitados, para aqueles que querem buscar a Deus, que estão arrependidos. É o caso aqui da palavra, para aqueles que estão arrependidos de ter entrado nesse caminho de morte e agora querem melhorar, do que ficar sustentando ele lá fora, dando dinheiro para ele continuar bebendo e comendo. Por mim eu tiro a comida toda. Quando ele vai ver que não tem nada para comer, aí ele vai procurar uma casa de reabilitação, aí lá tem comida. A comida que eu tinha que levar para lá, para a praça, está lá na casa. Chega lá, tem comida. Então o certo é apertar, irmãos. Às vezes Deus aperta. Se você não discernir certo, você é apertado junto. Então temos que discernir certo. Não podemos favorecer a obra do adversário. Deus quer salvar, Deus quer abençoar, Deus quer restaurar, mas a pessoa precisa se arrepender, o negócio precisa apertar primeiro. E foi isso que João apareceu falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Está chegando aí um processo, tem uma obra maravilhosa, mas é para os arrependidos de ter vivido uma vida que desagradou a Deus. Mas por quê? Por que às vezes a gente vê muitas pessoas na igreja, às vezes, exaltando o passado, eu era isso, em vez de dar o testemunho glorificando a Deus, ele conta mais o que ele era isso, era aquilo, do que o que de fato vai glorificar o nome de Deus. Isso fala de pessoas assim que, na verdade, não se arrependeram. Porque está dentro desse contexto que nós vamos ver aqui a respeito dos saduceus e fariseus. Dentro desse contexto, João falou assim: quem foi que ensinou vocês isso aí? Né? Então, irmãos, o arrependimento vem em primeiro lugar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E nós estamos vivendo essa época. Nós já estamos vivendo essa época. Essa palavra era falada que era chegado, e chegou, e está até hoje. O reino de Deus está sendo oferecido ainda hoje, e vai ser oferecido até Jesus vir buscar a igreja. Amém? Então todos na terra têm a oportunidade de ouvir, de receber esse anúncio de que o reino de Deus é chegado. Agora, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, olha só, quem vinha falando isso era João Batista. João Batista já tinha sido profetizado a respeito dele, que ia acontecer isso, uma voz, que Deus ia levantar uma voz que clama no deserto.
O que é uma voz que clama no deserto? É uma voz, deserto ele fala de dificuldade, né? de escassez, de falta de água, de sequidão, de lugar infértil. E é isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Verdadeiros desertos espirituais. Amém? Verdadeiros desertos espirituais. Pessoas têm buscado a igreja igual os fariseus, mas não por arrependimento, não por ter se arrependido do que viveu até agora, do que praticou até agora, mas porque por conveniência, por achar que é melhor assim. E quando ele falou aqui a respeito de João, falando as características de João, se a gente for ver depois, o próprio Jesus diz que Elias já veio, que é profetizada a volta de Elias. Mas esse Elias é no sentido assim, o João Batista é no espírito de Elias. É um profeta de Deus que veio, aí ele veio com as mesmas, de fato é um profeta que apareceu, e é como se viesse o Elias, falando de novo, falando de arrependimento, de correção, porque João pregava pesado, tanto pegava pesado, que cortaram a cabeça dele, porque ele não tinha trava não, está errado ele vem e fala, está com a mulher do outro ele vem e fala, está em adultério ele vem e fala, não, adultério não vai para o céu, hoje, aí ó, a igreja fica vazia, porque o profeta, o espírito é de Elias, amém? De falar compromissado com a palavra de Deus. Nós temos que estarmos compromissados com a palavra de Deus. Aí Isaías, o profeta Isaías havia dito, ó, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? O que é preparar? No que ele chama a pessoa ao arrependimento. Aqui ainda não tinha sido, outra profecia que tem é o derramado do Espírito, né? Depois, não é isso? O profeta Joel, né, profetiza que ia ser um derramado do Espírito sobre toda a carne. Então, aqui no entanto, ainda não tinha ainda. Mas a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Que depois nós vamos ver que uma das funções do Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? O Espírito Santo hoje faz isso. Agora, antes de Jesus pagar o preço, antes de Jesus ser sacrificado, ser oferecido por nós, ele dizia aqui, ó, o que era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou seja, tinha que ter uma voz profética para anunciar a palavra, a vontade de Deus para nós, amém? E a vontade de Deus é que todos se arrependam. Então João apareceu falando isso, preparar, ou seja, levar o homem ao arrependimento. Você começa a falar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sabia, então a gente tem que falar o que é pecado, o que não é pecado para a pessoa e o arrependimento. Hoje o Espírito Santo fala conosco. O pastor prega, o irmão prega, ou até mesmo uma situação na rua que a gente vê, o Espírito Santo vem e fala conosco. Mas nessa época era a voz, ó, Deus está vindo aí. Vê que ele rasgou os verbos aqui daqui a pouco para cima dos fariseus. Preparai o caminho do Senhor. Ele chama, ele fala, o profeta fala que essa voz que clama no deserto vai preparar o caminho do Senhor. Olha só, o caminho do Senhor é a nossa salvação. Olha só que coisa interessante. O Senhor vai passar por aonde? Estou preparando o caminho. O que é preparar o caminho do Senhor? É preparar os corações para que o Senhor habite neles. O caminho do Senhor, para que o Senhor entre, hein? Para que a palavra de Deus entre. Preparar. Então ele começou falando, arrependei-vos. Se você se arrepender, tem uma proposta para você, que é a salvação. O reino dos céus está próximo. Para quem? Para os arrependidos. Então, está preparando o caminho do Senhor. Automaticamente, ele estava preparando a vinda literal de Jesus Cristo. Tá? Mas isso aponta para nós hoje a mesma coisa. Quando você é usado, quando você fala de Deus, quando você vai fazer uma proposta, não faça a proposta, vem para a água da rocha, que lá o pastor profetiza, fala que você vai ganhar dinheiro,
ou ora e a pessoa é curada, ou faz revelação, não. Você tem que falar assim, irmão, o irmão precisa se arrepender, irmão, dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Olha só, não é oferecer, vem para fazer, receber, não. Primeiro é o arrependimento. Se a pessoa se arrepende, Deus que sabe o que Ele vai fazer na vida dela. Eu tenho testemunho na minha vida da mudança que Deus fez, testemunhos materiais que Deus fez, né? Tem irmãos na igreja que também tem testemunhos materiais do que Deus fez. Mas eu não posso usar isso como chamariz, falar, não vem porque Deus me deu um prédio, eu fiz um prédio, irmão. O pessoal pensava que eu estava usando droga, vendendo droga. Porque eu morei 10 anos dentro de uma lojinha, e de repente comecei a construir tudo. Os fornecedores começaram a falar assim, é só você que está vendendo. Olha só, agora eu não posso usar isso para falar que Deus vai fazer a mesma coisa na sua vida. Às vezes, a bênção que Deus tem para fazer na sua vida é outra necessidade, não é igual a minha. Amém? O importante é que você se arrependa e entregue a sua vida a Cristo. E as outras coisas, o mais, como diz o salmista, o mais Ele fará. Não é verdade? Ele fará. Então, o chamado é o arrependimento. Então, João foi profetizado por Isaías que seria uma voz que ia clamar no deserto, ou seja, no meio, clamar no deserto, usando de novo, porque às vezes a gente fala assim, irmão, mas é muito difícil falar de Jesus, mas é isso que a palavra falou, é no deserto, é no lugar ermo mesmo, deserto é isso, é lugar infrutífero, hoje eu estava vendo, até aí a irmã dizia, não coloca não, o irmão, o primo dela colocou para mim lá no Facebook, é meu amigo no Facebook, e ele colocou o testemunho de uma satanista, ex-satanista, né? A menina, ela e o marido, novinhos ainda, serviu o demônio, tatuagem, tudo quanto é demônio, pelo corpo, tudo, nas mãos, tudo, e ela falando, dando testemunho, que agora entregou a vida a Cristo e tal, e que infelizmente as tatuagens vai ter que ficar, e porque Deus salva o espírito, e o corpo vai para o pó, e é verdade, né? É uma situação muito ruim, graças a Deus eu não tenho nenhuma, para ficar olhando, meu Deus, isso aqui é tanto tirar essa tatuagem, quando é uma só a pessoa tira, mas o dela é o corpo todo praticamente, e cheio de demônios, cheio de não sei de quê, e vai ter que conviver com aquilo sendo cristã, que agora o testemunho dela e do marido é que verdadeiramente são cristãos. Mas alguém falou nesse deserto, alguém pregou nesse deserto, ela era uma satanista, quer dizer, é uma coisa impossível de você falar de Jesus para essa pessoa, mas teve uma voz que clamou nesse deserto, amém? Voz levantada, e hoje nós somos levantados para isso, para estar clamando e falando nesse deserto. Mas não vai ter jeito, tem jeito. É como na casa de reabilitação, né? A gente vai para lá, eu falo para o Senhor, levanta também pregadores, não adianta só mantenedores, porque lá eles não precisam só de comer, eles precisam se converter à palavra de Deus, e a palavra só há conversão se houver quem pregue. Se não tem quem pregue, não tem fé, a fé vem pelo ouvir a palavra, então tem que enviar pregadores, tem que orar para Deus enviar ceifeiro para aquela seara, amém? Para clamar, para ensinar naquele deserto. E João era essa voz que clamava no deserto, e as pessoas estavam indo até ele. O camarada está batizando e tal, e não sei o que. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, outra observação, você tem que se endireitar. Aí diante de Deus a pessoa fala assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, meu filho, vai ter que se endireitar. Se morrer assim, não vai para o inferno. Você nasceu preparado para ir para o inferno. Aí agora Deus quer salvar você, quer levar para o céu. Está te dando uma oportunidade, eis que está próximo ao reino do céu, arrependei-vos. Arrepender é exatamente isso. Como é que se você consegue saber que uma pessoa se arrependeu? Quando ela muda o seu procedimento.
Mudou. Esse se arrependeu. Não quer mais adulterar, não quer mais xingar palavrão, não quer mais levar aquele troquinho a mais, não quer mais fraudar, não quer mais enganar, não quer mais mentir. Porque negócio de mentir, quem já assistiu esse filme Mentiroso, do Jim Carrey, né? É muito engraçado, né? Porque vendedor, via de regra, mente muito, não é isso? E aí ele, parece que ele falou que não ia mentir mais, né? Aí tudo ele falava a verdade. Rapaz, falar a verdade em tudo é complicado, né? Você tem que falar com uma pessoa que você não gosta, que você acha ela feia, que você não gosta desse procedimento, e ela crente que você achava bonito, né? É só um exemplo, mas tem um monte de detalhe que às vezes a pessoa não fala nada, né? Porque se falar a verdade é complicada. Então quem viu esse livro vai ver que é muito engraçado. Ele promete pro filho dele que não vai mais te falar mentira. Aí perde negócio, cara. Esse negócio é bom para vender, igual às vezes eu vou vender. Eu não minto no negócio. Eu conheço pessoas que falam assim, técnica de vendedor. O camarada fala, não, você tem isso assim, assim? Ele falou assim, não, já sei que não tem, falou para mim. Mas eu falo para a pessoa que eu vou ver primeiro, depois que despeja toda a mercadoria lá em cima, aí já sabe que não tem. Ou senão o camarada pergunta assim, esse modelo vende bem? Aí eu falo assim, mas você está vendendo igual água. Olha só, o vendedor fala isso. Eu falo assim, irmão, esse aí não vende muito bem não. Ou senão eu falo assim, esse modelo é novo, não sei se vai vender bem. Parece que vai vender, que é bonito, estou achando ele bonito. Agora se vende bem, eu só vou saber depois e tal. Olha só, irmão, com muita sinceridade, por isso que eu vendo pouco. Porque eu não engano. A pessoa fala assim, você vai querer, eu não forço a venda. Porque depois o cheque volta, aí você tem que ir lá receber o cheque, o cara fala, mas eu não queria comprar, você ficou insistindo, não sei o quê. Então, só compra quem pode comprar. Se não pode, não compra. Não força a venda. Então, esse negócio de tratar com a verdade, irmão, é um procedimento muito difícil. A pessoa tem que estar cheia de Deus, ou seja, faz parte do nosso processo de mudança. E Isaías falou isso, mudança é isso, é endireitar as veredas, ou seja, endireitar o nosso caminhar, né? Você caminhando torto, com o procedimento, não, eu estou melhorando, não estou melhorando nada, enquanto você não parar, não se arrepender, parar de andar, não tem demonstração de arrependimento. E este João tinha suas vestes, que a gente já falou, né, de coisa. Então vamos aqui para o versículo 5, ele fala assim, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, ou seja, toda aquela região ouvia falar. Por quê? Porque foi uma novidade, como eu falei para os irmãos, 400 e tantos anos não aparecia um profeta, um homem desse. E olha que ele apareceu, interessante que ele no texto não diz que ele apareceu parando o curso do rio, conforme Elias, pegou a capa assim, né? O Jordão parou. Tem um camarada ali que secou o rio, parou o rio, vai, todo mundo quer ver. Igual eu falo, se eu falar que o pastor Carlos está flutuando aqui na água da rocha, espalhe isso aí para você ver se domingo o culto não vai estar lotado. Fala na rádio, em Piametá e tal, na melodia, o pastor Carlos flutua. Se domingo já não tem um lugar para ninguém sentar nessa igreja. As pessoas querem ver sinais. E João foi um camarada que ele apareceu somente pregando a palavra. Não curou uma dor de cabeça. E Jesus dá um testemunho que dos nascidos de mulher não tem homem mais importante que João Batista. Quer dizer, botou Elias, Eliseu, Moisés, tudo no bolso. Não tem homem mais importante. Moisés, um grande legislador, tirou o povo do Egito, atravessou, abriu o mar vermelho com aquele cajado dele que deu poder a ele. Fez aquele monte de sinais no Egito. Jesus falou assim, não é maior que João. Sabe por causa de quê? João prega a verdade. Olha só, a pessoa que procede com a verdade é mais importante no reino dos céus. Amém?
Por isso Jesus fala assim, eu sou a verdade. Então a maior importância no mundo cristão, né, em toda a situação cristã, a verdade é primordial para a nossa salvação. Amém? Primordial. Sem a verdade, conhecereis a verdade, que o presidente usa, né? E a verdade vos libertará. Então João Batista veio falando o quê? Pregando a verdade. Chegou anunciando que, tem aí o projeto de Deus, tem o plano de Deus, o plano de salvação. Mas para isso é preciso arrependimento do velho homem, dos pecados anteriores. E ele diz assim, em toda a província, aquela região, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Tá vendo? Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, uma das necessidades dela é confessar o pecado. Pequei, lembra Davi? Tu és o homem. Quando ele percebeu que aquela palavra era para ele, que aquela ilustração que Natan estava contando, ele que era o protagonista daquele negócio, que cometeu aquele pecado, ele falou assim, pequei contra o Senhor, confessou, foi eu mesmo. Amém? Não botou a culpa em Betseba, não botou a culpa em ninguém, falou assim, pequei contra o Senhor, foi eu mesmo que pequei. Só foi levado ao arrependimento. Foi o que aconteceu com essa história de Natan para Davi, mais ou menos é isso que João Batista faz, preparar o caminho para o Senhor. Natan chegou, contou aquela história, falou do pecado dele, e ele se arrependeu, foi salvo. O mesmo aconteceu na época de João, anunciando o arrependimento para que as pessoas sejam salvas. O mesmo acontece hoje, irmãos. É necessário o arrependimento para a salvação. É necessário termos os nossos pecados confessados. Agora, não tem necessidade de você sair por aí contando para as pessoas, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Tem pecado que Deus me livre, vai contar, é pior que tudo. O importante é que você fale, eu sou pecador, eu pequei e confessa para Deus. Não precisa chamar o pastor para confessar. Mas se sentir também pode, como o padre recebia a confissão das pessoas, não é pecado isso, receber a confissão da pessoa. Agora, não é uma exigência que seja obrigado você a fazer isso. É conforme o Espírito falar, né? Tem pecado, irmão, que é melhor ficar com você e com Deus mesmo. Você, me perdoa, porque eu não vou mais, e não vai mais fazer aquilo. Não precisa ninguém saber que você fazia aquilo. Amém? E diz assim, e eram batizados no Rio Jordão. E vendo ele, agora olha só que interessante, e vendo ele, muitos, não eram poucos, muitos, já naquela época, irmão, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, chegou um camarada aí, o profeta batizando aí, vamos lá ver, né? Dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Da ira futura é do juízo que vai ter no futuro. Amém? Vai ter juízo. Mas como assim vai ter juízo? Eles não são fariseus e saduceus, não são os crentes da época, não são o povo de Deus, sacerdotes da época. E João falou assim, quem é que ensinou vocês a sair, a fugir, a vir ouvir a verdade? Para fugir da ira vindoura, porque os nossos pecados vai nos levar ao juízo. O homem sem Deus tem juízo para ele. Sem Deus, quando nós chegarmos no final, se chegar o dia da sua sepultura sem Cristo, sem Jesus, saiba que vai ter o juízo. Após a morte, Jesus falou, faz o quê? Segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Não tem nem conversa. A parábola de Lázaro rico fala isso, né? Um foi para o seio de Abraão e ainda não é o juízo final, mas já é juízo. O camarada morrer, já começar num tormento, pede a Lázaro molhar aqui um pouquinho o dedo, pelo menos o dedo, olha a carência de uma gotinha de dedo, molha. Você vê como o negócio é feio lá. Quem foi? E João perguntando a eles,
Quem foi que vos induziu a fugir? Aí, de repente, você fala assim, poxa, mas João Batista então não quer salvar eles. João não quer salvar os fariseus. Se a gente não olhar, não observar direitinho o texto, você vai achar que João não queria que eles ouvissem a palavra para não serem salvos. Mas no versículo seguinte, esclarece bastante. Versículo 8, diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, o que adianta você estar na igreja, vem à igreja, continua mau caráter, continua adúltero, continua mulherengo, continua adúltero, continua trambiqueiro, continua isso, continua fazendo gato, continua não sei o quê. O que adianta vir à igreja? Cadê o fruto? O arrependimento, irmãos, produz fruto. Nós temos que, o que é o fruto do arrependimento? É a nossa mudança de vida, é o caminho que a palavra modifica, né? As veredas, o caminho do Senhor na nossa vida. É os frutos. Você começa a ver, por isso Tiago falou, mostra a tua obra sem fruto, que eu vou mostrar a minha com fruto, a minha salvação. Não é que o fruto salva, mas você tem que mostrar o fruto do arrependimento. Quer dizer, quem tem arrependimento, quem se arrependeu da sua má obra, ela automaticamente já está produzindo um fruto diferente. Amém? Ela está produzindo um fruto diferente. Como eu já testemunhei para os irmãos a respeito de um fato que eu ia ser testemunha, e eu não era cristão, não tinha mentido, e um testemunho favorável. Eu estava ajudando uma pessoa, não estava testemunhando para condenar ninguém inocente, mas ao contrário, eu estava querendo salvar um culpado. Olha só, era o contrário, eu estava no meu entendimento, como eu botei aqui para os irmãos, né? Viu lá, como eu fiz questão de botar no grupo, o púlpito da igreja não é para o pastor o que ele acha que é, mas sim o que a palavra diz que é. Amém? Eu tenho que ensinar na igreja o que acha, o que é. Eu gosto do time do Flamengo. Isso aí é uma coisa pessoal minha, você não é obrigado a gostar. Eu não tenho que estar aqui ensinando que o Flamengo é o melhor time, que não sei o quê, ou que é a minha profissão, ou que não, eu estou aqui para ensinar, para pregar a palavra de Deus e falar de arrependimento, preparar o caminho para o Senhor. Não é isso? E aí esses camaradas foram lá, os fariseus, os saduceus. Aí João fala, depois dele recriminar eles, quem foi que ensinou vocês o caminho aqui, que está batizando aqui? Aí ele falou assim, antes, versículo 9, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, você não mostrou nada ainda, você está aqui, mas está do mesmo jeito, cara. Você vem aqui ouvir, vem aqui ver o batismo, vem aqui ouvir, mas você não muda nada, não quer mudar. Você não se arrependeu. O que seria o primeiro fruto de um arrependimento? É uma confissão de pecado, por exemplo. Amém? Uma pessoa que confessa o seu pecado, ela se arrependeu. Como eu ia terminando com o irmão, chegou no dia do julgamento, eu já era convertido, e eu falei para a pessoa, tira o meu nome, porque eu não sirvo mais para ser essa falsa testemunha, porque chega lá eu vou falar a verdade. E eles insistiram até o finalzinho, já contei isso para os irmãos, no finalzinho tiraram o meu nome, porque viram que de fato o fruto agora é outro. Olha só, é melhor tirar o nome dele, porque ele vai falar a verdade. Às vezes eu vejo testemunho lá na família, não, minhas filhas que estão fora do caminho, elas falam, não, deixa que eu vou ver isso aí, meu pai não pode não, porque ele não mente, porque eles vão fazer alguma coisa que tem que mentir, e aí já dá o testemunho que não mente. Estão desviados do caminho do Senhor, mas o testemunho está lá, uma certa feita, um grupo falando de pastores que rouba, que pega dinheiro da igreja, e ela falou, eu conheço um que é o contrário, é ele que ainda dá o dinheiro para a igreja. Olha só, o testemunho está ao contrário, tá vendo? Está desviado, mas não pode mentir a meu respeito. Não pode falar que eu pego o dinheiro da igreja. Não pode falar que eu minto a qualquer preço, e nem a preço nenhum. Aí, produzir frutos
frutos dignos de arrependimento. Quer dizer o quê? Se os fariseus e saduceus se arrependerem de seus pecados, eles podem ser salvos também. Amém? Não quer dizer o texto, até eu lendo esse texto antes, eu ficava meio confuso, achando que Jesus não queria salvar eles, porque na predestinação eles usam esse argumento também, esse texto, para dizer, não, tá vendo? Jesus não queria salvar eles. Claro que quer salvar eles, desde que eles se arrependam dos seus pecados. Senão ele não falava para ele, ó, produzir fruto, quer dizer, ensinou o caminho da salvação para o saduceu e para o fariseu. Agora é só ele ir lá se arrepender dos seus pecados, demonstrar isso, frutificar e vai ser salvo, vai ter os pecados perdoados. O que é o reino dos céus, irmão? É ter os nossos pecados perdoados. Se você não tem os seus pecados perdoados, você está a caminho do inferno, com todo o dinheiro que tem, com toda a riqueza que tem. Agora, você tendo os seus pecados perdoados, aqui, você vai dormir tranquilo. Você vai dormir tranquilo. Acontece uma coisa, você está tranquilo. Se Jesus vier te buscar, você está tranquilo. Se a morte chegar para você, você está tranquilo. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Amém? Na verdade, ele fala assim, ó, está dentro de vós. Esse já é um testemunho de Jesus em outra situação. Fala assim, o reino do céu está dentro de você. E não presumais, olha só, e não presumais de vós mesmo, dizendo, ó, não, ou você se arrepende, tenha fruto de arrependimento, e não fique com a sua intenção. Por isso que eu dei o testemunho da respeito do púlpito, né? Que não é o que eu acho, é o que Jesus, é o que João fala para eles aqui, ó. Não é o que você acha, não, filho. Não presumais quer dizer o quê? Não é o que você acha, não é do jeito que você quer. Amém? É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que abandonar essa prática, tem que largar isso, tem que parar de mentir, tem que parar de não sei o quê, tem que parar, vamos ter que largar muita coisa, irmãos. E as pessoas não estão dispostas. Lembra do jovem rico? Jesus chegou e falou para ele, vai lá, vende tudo, divide para os pais, nem mandou trazer para ele. Se é umas igrejas de hoje, manda trazer para a igreja, vende tudo, traz aqui para o pastor, né? Mas Jesus falou assim, ó, vem duro, filho. Olha só, Jesus é um pregador estranho, ele mandava o camarada vir duro. Vai lá, vende, divide tudo, depois você me procura. Tem uns profetas hoje que, não, peraí, filho, não faz vender assim não. Se for vender tudo, vende a casa. Já vimos isso no testemunho, já vimos isso na televisão. Vendeu a casa, deu por lá e vendeu tudo, foi lá, entregou para a igreja. Não foi isso que Jesus ensinou. Amém, irmãos? Não foi isso. Aí ele fala assim, e não presumais de vós mesmos, ou seja, a sua opinião não é do jeito que você acha, tá? Dizendo, temos por pai Abraão. Eu sou descendente de Abraão, sou judeu de nascença. Judeu de nascença vai para o inferno se não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Filho de crente vai para o inferno, filho de pastor vai para o inferno, se não entregar a sua vida a Cristo e não se arrepender dos seus pecados. Tem negócio que nasceu na igreja, não. Tem que ter arrependimento dos seus pecados, dos nossos pecados, para que sejamos salvos. Pode ser filho de quem for. Nós somos filhos de Abraão, não importa isso não. Você vê que Deus não faz acepção. Ele podia salvar só o judeu, mas ele não fez essa acepção. Os judeus foram usados como figura, né, para mostrar para nós uma trajetória na palavra de Deus, tudo apontando para Cristo, porque Deus é Deus de todo o universo, não é Deus só de Jerusalém. Ele é criador de todo o universo, não é só de Jerusalém. Quem vai para o céu não é filho de Abraão, quem vai para o céu são os filhos de Deus vivo. Aqueles que confessou a Jesus Cristo recebem o poder de ser chamado filho de Deus. É esse que vão para o céu, né? Não é filho de Abraão, não é? Filho de Abraão, metendo a mão, roubando lá, enganando o povo,
pedindo os negócios, mandando trazer o dinheiro para a igreja, mandando não sei o quê, e vamos em benefício próprio. Se a gente faz uma campanha, se precisa fazer uma campanha, se vamos ajudar, se vamos cooperar com uma tragédia de Petrópolis, alguma coisa, a gente faz uma campanha e vamos ajudar. Agora, ficar pedindo para benefício próprio, porque eu tenho que trocar o carrão, porque tem que aumentar o salário, porque tem que passear não sei aonde, tem que ter um iate próprio, tem que ter um jato próprio, uma fazenda, não sei quantas mil cabeças de boi, se o povo está aí com fome, pega aqueles boi tudo. Primeiro vai fazer uma igreja que tem aqueles boi todos, irmão, sabe? Primeiro vai ter que fazer, sacrificar e dividir com o pessoal que está passando fome. O Nordeste está cheio de gente passando fome, tu está com aquele boi todo lá. Status, garantia pessoal. Se a palavra diz e nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, por que eu tenho que garantir aquilo? Tá lá. A gente fica com o necessário, irmão. Deus já está nos dando o necessário. Amém, igreja? Dando o necessário. Porque o importante é a nossa salvação. E isso, João deixando isso muito bem claro aqui para os fariseus. Tem um jeito aí, você tem que se arrepender. Não é do jeito que você quer, não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só, Deus pode suscitar filho de uma pedra. Se eu me calar, as pedras clamarão. Olha só. Então, meu irmão, o que garante é a sua situação diante de Deus. Ser filho de Abraão não garante, ser filho do pastor Carlos não garante. O que garante é ser filho do Deus vivo. Só recebe esse título porque ele só tem um filho genuíno, que é Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Está lá, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e todos que nele crêem receberão o poder de serem chamados filho de Deus vivo. Ou seja, em Cristo Jesus nós também nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque o Filho passa a habitar em nós, e o Filho e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Se eu habito, o Pai habita também. Se tu tem Jesus na sua vida, você tem Deus na sua vida, porque Jesus é o próprio Deus. Olha só que interessante. Aí a palavra se funde. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha só, isso acontece na igreja, irmãos. A palavra é assim, o perverso não permanecerá na congregação dos justos. O camarada engana um tempo, fica um tempo enganando, daqui a pouquinho o machado passa, daqui a pouquinho é revelado. Tudo que é feito às ocultas, um dia será proclamado ao irado. Amém? E aí, meu irmão, é o dia da revelação. É isso que eu oro a Deus, que a gente ora a Deus, Senhor, revela, desmascara, não deixa nem eu nem ninguém ficar escondendo o pecado nesse lugar, enganando o irmão, enganando a igreja, enganando o povo, enganando não sei o quê. Então os pecados têm que ser confessados e abandonados, porque o machado, o que é o machado, irmão? O machado é a própria palavra de Deus. A Bíblia fala assim, Jesus não veio para julgar. Quem crê será salvo. Quem não crê já está julgado. Ou seja, a palavra é o machado. O que eu creio, não creio, não creio. Não tem que insistir nada. João Batista não vem insistindo nada. João Batista não... Tu reparou que a palavra dele falou assim, raça de víbora, não foi isso que ele falou dos fariseus? É raça de víboras. Quem vos ensinou raça de víboras? Olha só. E aqui e hoje fica uma bajulação danada. Se você não agradar o irmão sai da igreja. Se você falar a verdade, o irmão sai. Se você falar muito duro, o irmão sai da igreja. Se sair, meu irmão, saiu. Se perder a salvação, perdeu. Se sair todo mundo, eu fecho a igreja. Agora, eu não vou deixar de falar a verdade.
Porque eu não estou preocupado só com a sua salvação. Antes da sua salvação, eu estou preocupado com a minha salvação. Porque se eu manter a igreja, o que adianta eu manter uma igreja cheia e cair naquela palavra, louco, hoje pedirão a sua alma, você conseguiu encher a igreja, né? Você fez promessa, fez campanha, né? Propôs isso, fez show, fez cura falsa, lotou esse lugar, e aí você receber servo mau e fiel. Afasta de mim que eu não te conheço. Meu irmão, é duro, porque eu não estou preocupado com agora, eu estou preocupado com a eternidade. O cara estiver preocupado só com agora, ele quer encher a igreja, quer ganhar dinheiro, quer não sei o quê. E ele diz assim no versículo 11: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas, ou seja, a sandália, não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, eu vos batizo com água, você se arrepende, você crê em Jesus, você quer ser, eu vou lá e te passo pelas águas, mas quem vai te encher do Espírito, quem vai te dar poder para caminhar, para levar uma vida cristã, para abandonar os pecados verdadeiramente, é Jesus Cristo. É o que o pastor faz, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é aconselhar. Irmão, o caminho é esse. Botar a luz assim, sabe aquela pessoa que vai com a lanterna assim, mostrando o caminho, vai por ali. Esse que é o caminho bom. Então, é isso que eu faço nesse lugar. Agora, não posso pegar você e carregar nesse caminho. Amém? Não posso. E em sua mão, e para terminar, ele vai assim: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. Observe uma coisa, irmãos. Olha só, mais um detalhe nesse último versículo para a gente encerrar, para nós encerrarmos. Ó, em sua mão está a pá, ele limpará a eira e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Olha só, aqui os irmãos que conhecem um pouco de agricultura conhecem, né? A pá, que ele fala aquele tipo, aqueles ancinhos, né? Que separa assim e tudo. Aí quando ele vai, quando você chega num lugar assim que eu já conheci um pouquinho de roça, né? Eu fui criado na cidade, mas meu avô morava na roça, eu ia para lá e eles debulhavam milho, por exemplo, num sistema bem rústico. Hoje tem mais modernidade, mas eles botavam os milho, por exemplo, em cima, milho, feijão, negócio, e dava umas varadas assim, ó, em cima de chamava de paiol, um negócio feito de madeira assim, uns pauzinhos amarrados, pregados um no outro assim, ó. Não era nem tábua, madeira, pau do mato mesmo, amarrado um com o outro assim no cipó, pregado lá, e botava as coisas assim, ficava batendo e o milho soltando, né? E aí solta, aí ele depois faz um negócio assim, ó, os sabugos saem tudo numa coisa assim, né? E o milho fica, né? Passa, né? Milho passa. Mesmo acontece com o trigo, né? Vem separar Aí, o que ele está falando ali? Que a palha será queimada. O que é palha? Ó, palha, ele não está falando assim diretamente de pecado, não. Está falando de palha. Palha, o que seria? Seria também pecado, mas seria o quê? É como o outro texto diz que as nossas obras serão provadas no fogo. Tem obra de ouro, de prata, agora tem obra de palha que vai ser queimada. Quando for queimar a obra, então vai ter muita gente, como os fariseus, por exemplo, estão fazendo a obra de Deus, mas é obra de palha. Estou vivendo na presença de Deus, é palha. Eu sou filho de Abraão, é palha. Quando o ancinho vem e pega, só leva a palha, o fogo. Palha com fogo, trigo para o lado. Amém? Assim vai ser na vida de Jesus. E fala que Jesus, irmão, já está. Aqui, o texto fala assim, ó. Em sua mão tem a pá, ele limpará a eira, só. Ele já tem a pá nas mãos. E ele vai limpando a eira. Vai limpando a nossa vida, vai sendo limpada. As palhas têm que sair. O que não agrada a Deus, a gente não fala assim, fogo de palha, né? E já viu o que acontece com fogo de palha? Você pega uma lenha, uma madeira, vai e bota no fogão, queima o dia todo, né? Fazer um feijão, uma feijoada, né?
E aquele, não tem feijão, não tem churrasqueira lá ainda não, aquela fazenda, com fogão de lenha, tem não. A lenha queima um tempão, fazer um feijão, demora a cozinhar. Agora, cozinhar feijão com palha, queima rápido, fogo de palha. Amém? E fácil, queima fácil. Qualquer foguinho acaba com a gente. Quando Deus quer, meu filho, é assim. Porque para Deus, tudo que não é de Deus é palha. Tudo na nossa vida que não agrada a Deus é palha. Não tem valor. Amém? Então, não adianta você ficar, não, que eu não sei o quê. Tem que ver na hora. Na hora que o ancinho passar, se ficou é trigo, se saiu é palha. E o ancinho é isso aí que eu falei. A guerra fica vazia, porque o ancinho fica passando. A palha vai saindo. Só vai ficando trigo bom. Amém? Igreja, estamos conversando? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Que essa palavra fique guardada no nosso coração, que a gente consiga colocar essa palavra em prática. Pelo menos tentar. Porque a nossa vida é dia a dia, de glória em glória, como diz a palavra de Deus. Então que nós venhamos tentar se empenhar, ter o propósito no coração de colocar em prática. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos estar desligando aqui a